Livro 9. Sócrates. Restarias analisar o homem tirânico, como se origina do homem democrático, o que é, uma vez formado, e como é a sua vida, infeliz ou feliz. Adimanto, sim, falta analisá-lo. Sócrates, sabes o que ainda quero? Adimanto, que é? Sócrates, no que concerne aos desejos, à sua natureza e às suas espécies, parece-me que não demos suficientes explicações, e uma vez que este ponto seja deficiente, o inquérito que realizamos terá pouca clareza. Adimanto, mas ainda temos tempo de voltar atrás? Sócrates, certamente que sim. Analisa o que quero ver neles. Aqui está. Entre os prazeres e os desejos não necessários, alguns parecem-me ilegítimos. Creio que sejam inatos em cada um de nós, mas, reprimidos pelas leis e pelos desejos melhores, com a ajuda da razão, podem ser totalmente extirpados em alguns ou ficarem só em pequeno número e enfraquecidos, ao passo que nos outros subsistem mais fortes e em maior número. Adimanto, a que desejos te referes? Sócrates, aqueles que despertam durante o sono, quando repousa essa parte da alma que é racional, benigna e feita para acomodar a outra, e a parte bestial e selvagem, empanturrada de comida ou de bebida, estremece, e depois de ter sacudido o sono, parte em busca da satisfação dos seus maus pendores. Tu sabes que em tais casos ela ousa tudo, como se fosse desembaraçada e livre de toda vergonha e de toda prudência. Não receia tentar, em pensamento, unir-se à sua mãe ou a quem quer que seja, homem, Deus ou animal, envolver-se em qualquer tipo de crime e não deixar de ingerir nenhuma espécie de alimento. Numa palavra, não há loucura nem impudência de que não seja capaz. Adimanto, é verdade o que dizes. Sócrates, mas quando um homem, saudável de corpo e moderado, se entrega ao sono depois de ter despertado o elemento racional da sua alma e tê-lo alimentado de belos pensamentos e nobres especulações, pensando a respeito de si mesmo, quando evitou tanto reduzir a fome como saciar o elemento concupiscível, a fim de que se mantenha em repouso e não cause perturbações, pelas suas alegrias ou tristezas, ao princípio melhor, mas o deixe, só consigo mesmo e liberto, examinar e esforçar-se por aprender que ignora do passado, do presente e do futuro, quando este homem dominou de igual modo o elemento irascível e não adormece com o coração tomado de ira contra alguém, quando acalmou estes dois elementos da alma e estimulou o terceiro, em que reside a sabedoria, e por fim, repousa, então, como sabes, toma contato com a verdade melhor do que nunca, e as visões dos seus sonhos não são de modo nenhum desregradas. Adimanto, estou convicto disso. Sócrates, mas alongamos em demasia este ponto. O que queríamos constatar era que há em cada um de nós, mesmo nos que parecem totalmente disciplinados, uma espécie de desejos terríveis, selvagens, sem leis, e isso é posto em relevo pelos sonhos. Vê se o que digo te parece verdadeiro e se concordas comigo. Adimanto, sim, concordo. Sócrates, lembra-te agora do homem democrático tal como o representamos, formado desde a infância por um pai parcimonioso, honrando apenas os desejos pelo lucro e desprezando os desejos supérfluos, que não tem por objeto senão a diversão e o luxo. Não é assim? Adimanto, é. Sócrates, mas, tendo convivido com homens mais requintados e cheios desses desejos que descrevíamos instantes atrás, entrega-se a todos os excessos e adota o comportamento desses homens, por aversão pela parcimônia do seu pai. Contudo, como é de caráter melhor que os seus corruptores, sacudido em dois sentidos opostos, acaba por ocupar o meio entre esses dois gêneros de existência, e pedindo a cada um, prazeres que julga moderados, leva uma vida isenta de mesquinhez e desregramento, assim, de oligárquico tornou-se democrático. Adimanto, era e continua a ser essa a ideia que temos de tal pessoa. Sócrates, supõe agora que, ao estar avançado em anos, tem um filho educado em hábitos iguais aos seus. Adimanto, muito bem. Sócrates, supõe, também, que lhe acontece a mesma coisa que ao pai, que é arrastado para um desregramento completo, chamada liberdade completa, porque aqueles que o arrastam, que o seu pai e os seus parentes protegem os desejos intermédios, e os outros, o partido contrário. Quando estes hábeis mágicos e fabricantes de tiranos se veem desesperados por querer reter o jovem a qualquer custo, esforçam-se por fazer nascer nele um amor que presida aos desejos ociosos e pródigos, qualquer zangão alado e grande. Ou achas que o amor é algo diferente em tais homens? Adimanto, não, não acho.
Sócrates, quando os outros desejos, zumbindo em torno deste zangão, numa profusão de incensos, perfumes, coroas, vinhos e todos os prazeres que se encontram em tais companhias, o alimentam, o fazem crescer até o último limite e lhe espetam o ferrão do apetite, então este tirano da alma, escoltado pela demência, é tomado por acessos de fúria, e se deita a mão a opiniões ou desejos considerados prudentes e que conservam ainda um certo pudor, mata-os ou expulsa-os de si, até que tenha depurado-a sua alma e a tenha enchido de loucura estranha. Admanto, descreveste com perfeição a origem do homem tirânico. Sócrates, então, não é por este motivo que costuma-se dizer que o amor é um tirano? Admanto, parece-me que sim. Sócrates, e o homem ébrio, meu amigo, não pensa como o tirano? Admanto, é provável. Sócrates, e o homem furioso, que tem o espírito perturbado, não pretende comandar não só os homens, mas também os deuses, imaginando-se capaz disso? Admanto, sim, é certo. Sócrates, desse modo, caro Admanto, nada falta a um homem para ser tirânico, quando a natureza, as suas práticas ou as duas juntas o fizeram bêbado, apaixonado e louco. Admanto, realmente nada. Sócrates, segundo vejo, aí está como se origina o homem tirânico. Mas como vive ele? Admanto, responderei, como é costume, brincando contigo, será tu quem me dirás. Sócrates, pois vou te dizer. A meu ver, doravante não há senão festas, orgias, cortesãs e prazeres de toda espécie naquele que deixou o tirano Eros instalar-se na sua alma e governar todos os seus movimentos. Admanto, e forçoso. Sócrates, penso que crescerão cada dia e cada noite, ao lado dessa paixão, numerosos e terríveis desejos, cujas exigências serão múltiplas. Admanto, sim, crescerão em grande número. Sócrates, assim, os lucros que talvez venha a ter se esgotarão. Admanto, como não haveria de ser? Sócrates, e depois virão os pedidos de empréstimo e o esbanjar de seu patrimônio. Admanto, e certo. Sócrates, e quando mais nada houver, não é inevitável que a multidão ardente das paixões que se aninham na alma deste homem se ponha a soltar gritos e que ele próprio, picado por esses ferrões, e sobretudo pelo amor, que os outros desejos servem como a um chefe, seja tomado de transportes furiosos e procure uma presa de que possa apoderar-se, por fraude ou por violência? Admanto, sim. Sócrates, então, será para ele uma necessidade pilhar por toda a parte ou suportar grandes dores e grandes dificuldades? Admanto, sim, uma necessidade. Sócrates, e como as novas paixões surgidas na sua alma se sobrepuseram às antigas e a despojaram, não pretenderá, da mesma forma, ele, que é mais novo, se sobrepor ao pai e à mãe, e apoderar-se dos bens paternos assim que tiver esbanjado a sua parte? Admanto, sem sombra de dúvida. Sócrates, e se os pais não cederem, não tentará primeiramente roubá-los e ludibriá-los? Admanto, certamente. Sócrates, porém, se não o conseguir, na certa arrancar-lhes aos bens pela força. Admanto, creio que sim. Sócrates, agora, meu caro, se o velho pai e a velha mãe resistirem e enfrentarem a luta, terá ele cuidado e evitará cometer qualquer ação tirânica? Admanto, não me sinto tranquilo quanto aos pais desse homem. Sócrates, mas, por Zeus, Admanto. Por uma cortesã, uma conquista recente que não é para ele senão um capricho, esquecerá dessa amiga antiga e necessária que é a sua mãe? Ou por um jovem na flor da vida que conheceu ontem, esquecerá do pai, cuja juventude passou, mas que é o mais necessário e o mais antigo dos seus amigos? Esquecerá deles ao ponto de feri-los e submetê-los a essas criaturas, se as puser para dentro de casa? Admanto, sim, por Zeus. Sócrates, parece uma enorme felicidade ter dado à luz um filho de caráter tirânico. Admanto, sim, enorme. Sócrates, pois bem. Quando tiver esbanjado os bens do pai e da mãe e as paixões se tiverem juntado como um enxame na sua alma, não se voltará para a parede de uma casa ou para a túnica de um viajante noturno para neles pôr as mãos, indo depois saquear os templos, e em meio a estas conjunturas, as antigas opiniões, consideradas justas, que tinha desde a infância sobre a honestidade e a desonestidade, cederão lugar às opiniões adquiridas recentemente, que servem de escolta ao amor, e triunfarão com ele, e que se manifestavam somente em sonho, durante o sono, porque então estava sujeito às leis e ao seu pai, e a democracia reinava na sua alma. Mas agora, escravizado pelo amor, será no estado de vigília o homem em que às vezes se tornava em sonho,
não se absterá de cometer nenhum crime, de ingerir nenhum alimento proibido, de praticar nenhuma perversidade. Eros, que vive nele como um tirano numa desordem e num desregramento completos, porque é o único senhor, incitará o infeliz cuja alma ocupa, tiranicamente, a usar tudo para alimentá-lo, a ele e ao tumulto dos desejos que o rodeiam, os que vierem do exterior através das más companhias e os que, nascidos no interior, de disposições semelhantes às suas, romperam os seus laços e se libertaram. Não é acaso está a vida que leva um homem assim? Adimanto, Sócrates, fora, se num estado os homens deste gênero são em pequeno número e o resto do povo é sensato, eles partem para ir servir de soldados a um tirano qualquer ou se alistarem como mercenários, se houver guerra em qualquer parte. Mas, se a paz e a tranquilidade reinam por todo lado, ficam na cidade e cometem aí um grande número de pequenos delitos. Adimanto, e que delitos seriam esses? Sócrates, por exemplo, furtam, abrem fendas nas paredes, cortam as bolsas, roubam os transeuntes, capturam e traficam escravos e por vezes, quando sabem falar, são delatores, falsas testemunhas e prevaricadores. Adimanto, esses só serão pequenos delitos se esses homens forem em pequeno número. Sócrates, sim, pois que as pequenas coisas só são pequenas em comparação com as grandes, e todos estes delitos, no que tange a sua influência sobre a miséria e a infelicidade da cidade, nem sequer se aproximam, como se diz, da tirania. Com efeito, quando tais homens e os que os seguem são numerosos num estado e tomam consciência do seu número, são eles que, ajudados pela estupidez do povo, engendram o tirano na pessoa daquele que tem na sua alma o tirano maior e mais completo. Adimanto, e natural, porque será o mais tirânico. Sócrates, e então pode ocorrer que a cidade se submeta de boa vontade, mas, se resistir, assim como outrora maltratava o pai e a mãe, ele castigará a sua pátria, se tiver poder para isso, e introduzirá nela novos companheiros, e entregando-lhes aquela que outrora lhe foi querida, a sua mátria, como dizem os cretenses, irá reduzi-la à escravidão. E é esse ponto que levará à paixão do tirano. Adimanto, perfeitamente. Sócrates, dize, na vida particular, e antes de chegarem ao poder, esses homens não se comportam da mesma maneira? Em primeiro lugar, vivem com pessoas que são para eles aduladores prontos a obedecer-lhes em tudo ou, se têm necessidade de alguém, cometem baixezas, atrevem-se a desempenhar todas as funções para lhe demonstrarem a sua dedicação, com o inconveniente de se recusarem a conhecê-lo, uma vez alcançados os seus fins. Adimanto, é isso. Sócrates, não serão jamais amigos de ninguém, e sim despotas ou escravos quanto à liberdade e à amizade autênticas, pois um caráter tirânico não aninha em seu íntimo tais sentimentos. Adimanto, indubitavelmente. Sócrates, assim, é com razão que lhes chamamos homens sem fé. Adimanto, como não? Sócrates, e injustos até o último grau, se falamos acertadamente, a propósito da natureza da justiça. Adimanto, sem dúvida que assim é. Sócrates, resumamos, porém, o que é o perfeito celerado, aquele que, no estado de vigília, é igual ao homem em estado de sonho que descrevemos. Adimanto, perfeitamente. Sócrates, torna-se um celerado aquele que, dotado da natureza mais tirânica, consegue governar sozinho, e é mais capaz disso quanto viveu mais tempo no exercício da tirania. Glauco, inevitável que seja assim. Sócrates, no entanto, aquele que se mostrou como o pior deverá se revelar também o mais infeliz. E aquele que tiver exercido a tirania por mais tempo e de forma mais absoluta terá sido extremamente infeliz e durante mais tempo, na verdade, apesar de a multidão ter a esse respeito opiniões diversas. Glauco, não poderia ser de outro modo. Sócrates, fora, não é verdade que o homem tirânico é feito à semelhança da cidade tirânica, como o homem democrático há da democracia, e assim para os outros? Glauco, é verdade. Sócrates, e o que uma cidade é para outra cidade em virtude e felicidade, não é um homem para outro homem. Glauco, como não? Sócrates, qual é, então, quanto à virtude, a relação entre o estado tirânico e o estado monárquico, tal como definimos? Glauco, são exatamente contrárias. Uma é a melhor, a outra é a pior. Sócrates, não te perguntarei qual das duas é a melhor ou a pior, pois isso é evidente. Mas, no que se refere à felicidade e à infelicidade, pensas o mesmo ou de modo diferente? E aqui não nos deixemos deslumbrar pela vista do tirano e dos poucos eleitos que o rodeiam, devemos penetrar na cidade para considerá-la no seu conjunto, insinuarmos-nos por toda a parte e vermos tudo, antes de formarmos uma opinião.
Glauco, o que pedes é justo e é evidente para toda gente que não há cidade mais infeliz do que a tirânica, nem mais feliz do que a monárquica. Sócrates, que incorrerei em erro se pedir os mesmos cuidados para analisar os indivíduos e não conceder o direito de julgá-los senão aquele que pode, pelo pensamento, penetrar no caráter de um homem e vê-lo com clareza, que não se deixar enganar pelas aparências, como a pompa que o tirano ostenta para os profanos, mas sabe ver o fundo das coisas. Se eu achasse que todos devemos ouvir aquele que seria capaz de julgar, que, além disso, tivesse convivido sob o mesmo teto que o tirano, sendo assim testemunha dos atos da sua vida doméstica e das relações que mantém com os seus familiares, pois entre eles, mais que tudo, se mostra como realmente é, e também da sua conduta nos perigos públicos, se eu obrigasse aquele que viu tudo isso a pronunciar-se sobre a felicidade ou a infelicidade do tirano em comparação aos outros homens. Glauco, também aqui pedirias apenas o justo. Sócrates, achas que devemos nos considerar do número dos que são capazes de julgar e que se encontraram com tiranos, a fim de termos alguém que possa responder às nossas indagações? Glauco, com certeza. Sócrates, segue-me, então, neste exame. Lembra-te da semelhança do Estado e do indivíduo, e considerando-os ponto por ponto, cada um por sua vez, diz-me o que acontece a um e a outrem. Glauco, o que lhes acontece? Sócrates, começando pela cidade governada por um tirano. Poderás dizer que é livre ou escrava? Glauco, e escrava, tanto quanto se pode ser. Sócrates, e no entanto, vês nela senhores e homens livres. Glauco, vejo, mas em pequeno número, pois que quase todos os cidadãos, inclusive os mais honrados, são reduzidos a uma indigna e miserável servidão. Sócrates, se o indivíduo se assemelha à cidade, não é inevitável que se encontre nele o mesmo estado de coisas, que a sua alma esteja cheia de servidão e baixeza, que as partes mais nobres dessa alma sejam reduzidas à escravidão e que uma minoria, formada pela parte pior e mais furiosa, a domine? Glauco, é. Sócrates, nesse caso, dirás de tal alma que é escrava ou que é livre? Glauco, direi, é óbvio, que é escrava. Sócrates, não é certo que a cidade escrava e dominada por um tirano de modo nenhum faz o que quer? Glauco, por certo que não. Sócrates, que então, referindo-me à alma em sua totalidade, também a alma tiranizada não fará o que quer. Mas sim ficará cheia de perturbação e remorsos, incessantemente, e será arrastada de forma violenta por um desejo furioso. Glauco, como não haveria de ser? Sócrates, mas a cidade governada por um tirano é necessariamente rica ou pobre? Glauco, pobre. Sócrates, portanto, é necessário também que a alma tirânica seja sempre pobre e insatisfeita. Glauco, sim. Sócrates, mas como? Não é forçoso também que uma tal cidade e um tal homem estejam cheios de temor? Glauco, indubitavelmente. Sócrates, achas possível encontrar em qualquer outro estado mais lamentações, gemidos, queixas e dores? Glauco, de modo nenhum. Sócrates, e em qualquer outro indivíduo mais do que neste homem tirânico, que o amor e os outros desejos tornam enlouquecido? Glauco, não o creio. Sócrates, fora, foi após julgares sobre todos estes males e outros semelhantes que concluíste que esta cidade era a mais infeliz de todas. Glauco, não tive eu razão? Sócrates, tiveste. Mas, no que se refere ao tirano, o que dizes ao veres nele os mesmos males? Glauco, que é de longe o mais infeliz de todos os homens. Sócrates, nesse ponto já não tens razão. Glauco, como assim? Sócrates, no meu entender, não é ainda tão infeliz quanto é possível ser. Glauco, quem o será então? Sócrates, talvez este te pareça mais infeliz. Glauco, qual? Sócrates, o que, nascido tirano, não passa a sua vida numa condição privada, mas é bastante desafortunado para que um acaso funesto faça dele tirano de uma cidade. Glauco, parece-me, conforme com o que dissemos antes, que tens razão. Sócrates, sim, mas não podemos nos satisfazer com conjecturas em semelhante matéria. Temos de examinar, à luz da razão, os dois indivíduos que nos ocupam. Com efeito, o inquérito incide sobre o mais importante dos temas, a felicidade e a infelicidade da vida. Glauco, e certo. Sócrates, vê então se tenho razão. No meu entender, é preciso ter uma ideia da situação do tirano a partir do que vou dizer. Glauco, o que é? Sócrates, a partir da situação de um desses ricos particulares que, em certas cidades, possuem muitos escravos.
Eles têm este ponto de semelhança com os tiranos que comandam muita gente, a diferença está só no número. Glauco, é verdade. Sócrates, sabes bem que esses particulares vivem em segurança e não temem os seus servidores. Glauco, o que teriam a temer? Sócrates, nada. Mas vês a razão? Glauco, com efeito, toda a cidade presta assistência a cada um desses particulares. Sócrates, bem pensado. Mas se um deus, afastando da cidade um desses homens que tem 50 escravos, o transportasse, com a sua mulher, os filhos, os seus bens e servidores, para um deserto, onde não pudesse esperar auxílio de nenhum homem livre, não achas que viveria numa extrema e contínua apreensão de morrer às mãos dos escravos, ele e toda a sua família? Glauco, com certeza, a sua apreensão seria extrema. Sócrates, não seria aí forçado a lisonjear alguns deles, a aliciá-los com promessas, a libertá-los sem necessidade, enfim, a tornar-se adulador dos seus escravos? Glauco, seria obrigado a passar por isso se não quisesse perecer. Sócrates, o que seria dele então se o Deus fizesse morar à volta da sua casa vizinhos em grande número, decididos a não suportar que um homem pretenda mandar em outro como senhor e a punir com o último suplício os que fossem surpreendidos em semelhante caso? Glauco, creio que a sua situação se agravaria ainda mais, se tal sucedesse. Sócrates, que então, com esse caráter que descrevemos, cheio de temores e paixões de todo tipo, não é numa prisão semelhante que o tirano está acorrentado? Embora sua alma seja ávida, é o único na cidade que não pode viajar, nem ir ver o que excita a curiosidade dos homens livres. Vive a maior parte do tempo enclausurado em casa como uma mulher, invejando os cidadãos que viajam e veem o que é belo. Glauco, é verdade. Sócrates, desse modo, para além de tais dissabores, o homem que governa mal a si mesmo, aquele que há instantes consideravas o mais infeliz de todos, o tirânico, quando não passa a vida numa condição privada, mas se vê obrigado por um capricho da sorte a exercer uma tirania, e impotente para dominar a si mesmo, se dedica a mandar nos outros, é semelhante a um doente que não tem o domínio do corpo, e em vez de levar uma existência retirada, será forçado a passar a vida a bater-se com os outros e a lutar nos concursos públicos. Glauco, tu comparas com uma exatidão impressionante, Sócrates. Sócrates, não é este, meu caro Glauco, o cúmulo da infelicidade? E aquele que exerce uma tirania não leva uma vida mais penosa ainda que aquele que, no teu entender, levava a vida mais penosa? Glauco, sim, com certeza. Sócrates, assim, na verdade, e apesar do que pensam certos indivíduos, o verdadeiro tirano é um verdadeiro escravo, condenado a uma baixeza e a uma servidão extremas, e o adulador dos homens mais perversos, pois, não podendo, de maneira nenhuma, satisfazer os seus desejos, parece, aquele que sabe ver o fundo da sua alma, desprovido de uma quantidade de coisas, e na verdade pobre. Ele passa a vida num terror contínuo, sujeito a convulsões e a sofrimentos, se é verdade que a sua condição é semelhante à da cidade que governa. Mas ela assemelhasse a ele, não é? Glauco, assemelhasse, e muito. Sócrates, porém, além destes sofrimentos, não se deve atribuir também a este homem aqueles de que falamos anteriormente, visto que é para ele uma necessidade, devido ao exercício do poder, tomar-se, muito mais que antes, invejoso, pérfido, injusto, hostil, hospedeiro e sustentáculo de todos os vícios, tudo aquilo porque é o mais infeliz dos homens e toma semelhantes a ele os que dele se aproximam? Glauco, nenhum homem de bom senso dirá outra coisa. Sócrates, fora, chegou o momento, como o árbitro da prova final pronuncia a sua sentença, declara tu também qual, e na tua opinião, o primeiro no que concerne à felicidade, qual o segundo, e classifica os 5 por ordem, o monárquico, o timocrático, o oligárquico, o democrático, o tirânico. Glauco, esse julgamento é fácil. E pela sua ordem de entrada em cena, como os coros, que os classifico, em relação à virtude e ao vício, à felicidade e à infelicidade. Sócrates, agora, contrataremos um arauto ou proclamarei eu próprio que o filho de Ariston considerou que o homem melhor e o mais justo é também o mais feliz e que é o mais monárquico e que se governa a si mesmo como rei, ao passo que o pior e o mais injusto é também o mais infeliz e sucede que é o homem que, sendo o mais tirânico, exerce sobre si mesmo e sobre a cidade a tirania mais absoluta? Glauco, proclama tu mesmo. Sócrates, devo acrescentar que não interessa de modo nenhum que passem ou não passem por tais aos olhos dos homens e dos deuses. Glauco, acrescenta. Sócrates, pois bem. Eis uma primeira demonstração. Vê agora se esta segunda te parece ter algum valor. Glauco, qual?
Sócrates, se, assim como a cidade está dividida em 3 corpos, a alma de cada indivíduo está dividida em 3 elementos, a nossa tese admite, ao que me parece, outra demonstração. Glauco, qual é? Sócrates, visto que há 3 elementos, parece-me que há também 3 espécies de prazeres próprios de cada um deles e igualmente 3 ordens de desejos e de mandamentos. Glauco, como explicas isso? Sócrates, digamos que o primeiro elemento é aquele pelo qual o homem aprende, e o segundo, aquele pelo qual se irrita. Quanto ao terceiro, como tem muitas formas diferentes, não podemos encontrar para ele uma denominação única e apropriada e designamo-lo pelo que tem de mais importante e predominante, chamamos-lhe concupiscível, por causa da violência dos desejos referentes ao comer, ao beber, ao amor e aos outros prazeres semelhantes. Também o consideramos amigo do dinheiro, porque é sobretudo por meio deste que se satisfazem estas espécies de desejos. Glauco, e tivemos razão. Sócrates, pois bem. Se afirmássemos que o seu prazer e o seu amor estão no ganho, não estaríamos em condições, tanto quanto possível, de nos apoiarmos na discussão sobre uma noção única que o resume, de modo que, sempre que falássemos deste elemento da alma, víssemos com clareza do que é. Assim, ao chamá-lo de amigo do ganho e do lucro, lhe daríamos o nome mais adequado, não achas? Glauco, acho. Sócrates, mas não dissemos que o elemento irascível não para de aspirar totalmente ao domínio, à vitória e à fama? Glauco, dissemos. Sócrates, se, portanto, lhe chamássemos amigo da vitória e da honraria, a designação seria apropriada? Glauco, totalmente apropriada. Sócrates, quanto ao elemento pelo qual conhecemos, não fica claro aos olhos de todos que tende sem cessar e inteiramente a conhecer a verdade tal como é e que é ele o que menos se preocupa com as riquezas e a glória? Glauco, está certo. Sócrates, chamando-lhe amigo do saber e da sabedoria, daremos a ele, então, o nome que lhe é adequado. Glauco, sem dúvida. Sócrates, e também não é verdade que nas almas existe este elemento que governa ou um dos outros 2, conforme o caso? Glauco, sim, é verdade. Sócrates, por isso é que dizíamos que há 3 classes principais de homens, o filósofo, o ambicioso e o interesseiro. Glauco, com certeza. Sócrates, e 3 espécies de prazeres análogos a cada um desses caracteres. Glauco, efetivamente. Sócrates, agora, sabes bem que, se perguntasses alternadamente a cada um desses 3 homens qual é a vida mais agradável, cada um elogiaria sobretudo a sua. O homem interesseiro diria que, em comparação com o ganho, o prazer das honras e da ciência não é nada, a não ser que com ele seja possível fazer dinheiro. Glauco, é bem verdade. Sócrates, e o ambicioso? Deve considerar vulgar o prazer de amealhar e simples fumo e frivolidade o de conhecer, quando não traz honra, não lhe parece? Glauco, assim é. Sócrates, quanto ao filósofo, que caso faz, segundo nós, dos demais prazeres, em comparação com o conhecimento da verdade tal como é e o prazer semelhante que goza sempre ao aprender? Não pensa que são muito diferentes dele, e se os considera realmente necessários, não é em virtude da necessidade que tem de os usar, visto que prescindiria deles, se pudesse? Glauco, estamos certos disso. Sócrates, visto que discutimos os prazeres e a própria vida de cada um desses 3 caracteres de homens, não para saber qual é a mais honesta ou a mais desonesta, a pior ou a melhor, mas a mais agradável e a mais isenta de dificuldade, como reconhecer qual deles é que fala mais verdade? Glauco, não sei responder. Sócrates, examina o caso, amigo Glauco, do seguinte modo: quais são as qualidades requeridas para julgar bem? Não são a experiência, a sabedoria e o raciocínio? Existem critérios melhores do que estes? Glauco, não seria possível. Sócrates, então repara. Qual destes 3 homens tem mais experiência de todos os prazeres que acabamos de referir? Achas que o homem interesseiro, se dedicasse a conhecer a verdade em si mesma, teria mais experiência do prazer da ciência do que o filósofo teria do prazer do ganho? Glauco, a diferença é grande. Afinal é uma necessidade para o filósofo gozar desde a infância os outros prazeres, ao passo que para o homem interesseiro, se ele se dedica a conhecer a natureza das essências, não é uma necessidade gozar todo o regalo deste prazer e adquirir a sua experiência. Além do mais, seria difícil para ele levar a coisa a sério. Sócrates, assim, o filósofo está bem acima do homem interesseiro, pela experiência que tem destas 2 espécies de prazeres. Glauco, sim, de longe. Sócrates, e que dizer do ambicioso?
O filósofo tem menos experiência do prazer ligado às honras do que o ambicioso do prazer que acompanha a sabedoria? Glauco, a honra favorece cada um deles quando atingem o objetivo que se propõem, porque o rico, o valente e o sábio são honrados pela multidão, de modo que todos conhecem, por experiência, a natureza do prazer ligado às honrarias. Mas ninguém, a não ser o filósofo, pode gozar o prazer que a contemplação do ser proporciona. Sócrates, em consequência disso, no que diz respeito à experiência, dos três, é ele quem julga melhor. Glauco, de longe. Sócrates, e é o único em quem a experiência é acompanhada da sabedoria. Glauco, com certeza. Sócrates, realmente, o instrumento que é necessário para julgar não pertence ao homem interesseiro, nem ao ambicioso, mas ao filósofo. Glauco, que instrumento? Sócrates, dissemos que era preciso servir-se do raciocínio para julgar, não dissemos? Glauco, sim. Sócrates, o raciocínio é o principal instrumento do filósofo, não é? Glauco, sem dúvida. Sócrates, porém, se o Fausto e o ganho fossem a melhor regra para julgar as coisas, os louvores e as censuras do homem interesseiro seriam, forçosamente, os mais conformes à verdade. Glauco, forçosamente. Sócrates, e se fossem as honras, a vitória e a coragem, seria preciso apelar para as decisões do homem ambicioso e amigo da vitória. Glauco, é evidente. Sócrates, e visto que é a experiência, a sabedoria e o raciocínio. Glauco, é imprescindível que os louvores do filósofo e do amigo da razão sejam os mais verdadeiros. Sócrates, assim, dos três prazeres em questão, o 10º elemento da alma pelo qual conhecemos é o mais agradável, o homem em quem esse elemento comanda tem a vida ditosa. Glauco, não poderia ser de outro modo. O louvor do sábio é decisivo, e ele louva a sua própria vida. Sócrates, o juiz porá, então, que vida e que prazer em segundo lugar? Glauco, sem dúvida, será o prazer do guerreiro e do ambicioso, porque se aproxima mais do seu do que daquele do homem interesseiro. Sócrates, o último lugar caberá, portanto, ao prazer do homem interesseiro, segundo parece. Glauco, é isso. Sócrates, aí estão, portanto, duas demonstrações que se sucedem, duas vitórias que o justo obtém sobre o injusto. Quanto à terceira, disputada à maneira olímpica em honra de Zeus, Salvador e Olímpico, considera que, com exceção ao do sábio, o prazer dos outros não é nem bem real, nem puro, não é nada além de uma espécie de simples esboço do prazer, como julgo tê-lo ouvido dizer a um sábio. Essa poderia ser, realmente, para o homem injusto, a mais grave e a mais decisiva das derrotas. Glauco, de longe. Mas como tu podes prová-lo? Sócrates, direi a maneira, contanto que me respondas enquanto procuro contigo. Glauco, pergunta, então. Sócrates, diz-me, não afirmamos que a dor é o contrário do prazer? Glauco, afirmamos. Sócrates, e não há um estado em que não se sente nem alegria, nem tristeza? Glauco, há. Sócrates, esse estado está igualmente afastado desses dois sentimentos, e consiste num repouso em que a alma se encontra em relação a um e outro. Não é assim? Glauco, é. Sócrates, fora, tu te recordas do que dizem os doentes quando padecem? Glauco, o que é? Sócrates, que não há nada mais agradável do que ter saúde, mas que, antes de estarem doentes, não tinham se dado conta da sua importância. Glauco, lembro-me disso. Sócrates, e não ouves dizer aos que sentem uma dor violenta que não há nada melhor do que deixar de sofrer? Glauco, ouço sempre. Sócrates, e em muitas outras circunstâncias semelhantes, não notaste que os homens que sofrem exaltam a cessação da dor e a sensação do repouso como a coisa mais agradável, e não a fruição? Glauco, isso se dá talvez porque então o repouso se torna ameno e agradável. Sócrates, e quando um homem deixa de experimentar um gozo, o repouso passa a ser penoso, em relação ao prazer. Glauco, talvez. Sócrates, assim, este estado de repouso, de que falávamos em instantes que era intermédio entre os outros dois, será às vezes prazer, às vezes dor. Glauco, e o que parece. Sócrates, e será possível que o que não é nenhum, nem outro se tome um e outro? Glauco, não creio. Sócrates, e o prazer e a dor, quando se produzem na alma, são uma espécie de movimento, não é verdade?
Glauco, sim, Sócrates. Então, acabamos de reconhecer que o estado em que não se sente nem prazer, nem dor é um estado de repouso, que se situa entre estas duas sensações. Glauco, sim, ao que parece. Sócrates, como se pode então crer racionalmente que a ausência de dor seja um prazer, e a ausência de prazer, uma dor? Glauco, não se pode, de maneira alguma. Sócrates, portanto, este estado de repouso parece ser, por vezes, um prazer por oposição à dor, por vezes, uma dor por oposição ao prazer. E não há nada de saudável nestas visões quanto à realidade do prazer, pois que se trata de uma espécie de prestígio. Glauco, sim, é isso o que o raciocínio demonstra. Sócrates, considera agora os prazeres que não se seguem a dores, para não seres induzido a acreditar, baseado nestes exemplos, que, por natureza, o prazer não é senão a ausência da dor, e a dor, a ausência do prazer. Glauco, a que caso e a que prazeres te queres referir? Sócrates, existem vários, mas considera, sobretudo, os prazeres do olfato. Estes produzem-se de súbito, com uma intensidade extraordinária, sem terem sido precedidos de nenhuma aflição, e quando cessam, não deixam depois deles nenhuma dor. Glauco, isso é verdade. Sócrates, assim, não devemos nos deixar enganar, imaginando que o prazer puro é a ausência da dor, ou a dor, a ausência do prazer. Glauco, não. Sócrates, contudo, os pretensos prazeres que passam a alma através do corpo, e que são talvez os mais numerosos e maiores, pertencem a esta classe, são libertadores da dor. Glauco, com efeito. Sócrates, não sucede o mesmo com os prazeres e as dores antecipados, que a expectativa causa? Glauco, assim é. Sócrates, sabes, Glauco, o que são esses prazeres e com o que mais se parecem? Glauco, com o quê? Sócrates, pensas que há na natureza um alto, um baixo e um meio? Glauco, com certeza. Sócrates, fora, na tua opinião, um homem transportado de baixo para o meio poderia evitar pensar que foi transportado para o alto, e quando se encontrasse no meio e olhasse para o sítio que deixou, julgar-se-ia noutra parte que não fosse o alto, se não tivesse visto o alto autêntico? Glauco, por Zeus. Pelo que creio, não seria a ele possível fazer outra suposição. Sócrates, mas se em seguida, fosse transportado em sentido inverso, julgaria estar voltando para baixo, no que não se engana. Glauco, sem dúvida. Sócrates, e ele imaginaria tudo isso porque não conhece por experiência o alto, o meio e o baixo verdadeiros, não é? Glauco, evidentemente. Sócrates, tu não deves então te espantar que os homens que não têm a experiência da verdade tenham uma opinião falsa de muitos objetos e que, no que concerne ao prazer, à dor e ao seu intermédio, se achem dispostos de tal maneira que, quando passam à dor, a sensação que experimentam é exata, porque sofrem de verdade, ao passo que, quando vão da dor ao estado intermédio e acreditam firmemente que atingiram a plenitude do prazer, enganam-se, porque, à semelhança das pessoas que oporiam cinzento ao preto, por não conhecerem o branco, opõe a ausência de dor à dor, por não conhecerem o prazer. Glauco, por Zeus que o contrário é que me espantaria. Sócrates, pensa agora da seguinte maneira, a fome, a sede e as outras necessidades semelhantes não são espécies de vazios no estado do corpo? Glauco, sem dúvida. Sócrates, e a ignorância e o contrassenso não são um vazio no estado da alma? Glauco, são. Sócrates, mas é possível preencher estes vazios tomando alimento ou adquirindo inteligência? Glauco, e claro. Sócrates, assim, a plenitude mais verdadeira provém do que tem mais ou do que tem menos realidade? Glauco, é evidente que do que tem mais realidade. Sócrates, então, a teu ver, destes dois gêneros de coisas, qual participa mais da existência pura, o que inclui, por exemplo, o pão, a bebida, a carne e a alimentação em geral ou da opinião verdadeira, da ciência, da inteligência, e numa palavra, de todas as virtudes? Pensa do seguinte modo, o que se liga ao imutável, ao imortal e à verdade, que é de natureza semelhante e se produz num indivíduo semelhante, parece ter mais realidade do que o que se liga ao mutável e ao mortal, que é ele próprio de natureza semelhante e se produz num indivíduo semelhante. Glauco, o que se liga ao imutável tem muito mais realismo, sem sombra de dúvida. Sócrates, mas o ser do imutável participa mais da essência do que da ciência? Glauco, não. Sócrates, e do que da verdade? Glauco, também não. Sócrates, bem, se participa menos da verdade, não participa menos da essência?
Do álcool, com certeza. Sócrates, portanto, as coisas que servem para a conservação do corpo costumam participar menos da verdade e da essência do que as que servem para a conservação da alma. Do álcool, assim é. Sócrates, e comparado com a alma, o próprio corpo não está também neste caso? Do álcool, está. Sócrates, assim, o que se enche de coisas mais reais, e que é, ele mesmo, mais real, está mais realmente cheio do que aquele que o está de coisas menos reais e que é, ele mesmo, menos real. Do álcool, com efeito. Sócrates, desse modo, se é agradável encher-se de coisas conformes à sua natureza, o que se enche mais realmente de coisas mais reais gozará mais realmente e mais verdadeiramente do verdadeiro prazer, e o que recebe coisas menos reais será cheio de modo menos verdadeiro e menos sólido e gozará um prazer menos certo e menos verdadeiro. Do álcool, não há como ser diferente. Sócrates, assim, os indivíduos que não têm a experiência da sabedoria e da virtude, que estão sempre nas festas e nos prazeres afins, são, ao que me parece, transportados para a região baixa, depois de novo para a média, e erram assim durante toda a vida. Não sobem mais alto, nunca viram as verdadeiras alturas, nunca para lá foram transportados, nunca foram realmente cheios do ser e não experimentaram prazer sólido e puro. À semelhança dos animais, de olhos sempre voltados para baixo, de cabeça inclinada para a terra e para a mesa, pastam na pastagem gorda e acasalam-se, e para satisfazerem ainda mais seus apetites, escoicinham, batem-se com seus chifres e matam-se uns aos outros no furor do seu apetite insaciável, porque não encheram de coisas reais a parte real e estanque de si mesmos. Do álcool, tu pareces um autêntico oráculo, Sócrates, ao descreveres a vida da maior parte dos homens. Sócrates, eles não têm a necessidade de viver no meio de prazeres mesclados de dores, sombras e esboços do verdadeiro prazer, que só tomam cor quando vistos de perto, mas que então parecem tão vivos que fazem nascer amores desenfreados nos insensatos, que se batem para as possuir, como se bateram em Troia pela sombra de Helena, no dizer de Estesícoro, o poeta, por não saberem a verdade. Do álcool, é necessário que assim seja. Sócrates, ora bem. Tomasse então inevitável que a mesma coisa aconteça a propósito do elemento irascível, quando um homem faz até o fim o que este quer, entregando-se à ânsia por ambição, à violência por desejo de vencer, à cólera por temperamento truculento e perseguindo a satisfação da honra, da vitória e da cólera, sem discernimento nem razão. Do álcool, de fato, a mesma coisa deve acontecer. Sócrates, mas então não ousaremos afirmar que os desejos relativos ao interesse e à ambição, quando seguem a ciência e a razão e procuram com elas os prazeres que a sabedoria lhes indica, alcançam os prazeres mais verdadeiros que lhes é possível experimentar e os prazeres que lhes são próprios, porque a verdade os dirige, se é verdade que o que há de melhor para cada coisa é também o que lhe é mais próprio? Do álcool, mas é exatamente assim. Sócrates, que então, quando toda a alma segue docilmente o elemento filosófico e não se produz nela nenhuma revolta, cada uma das suas partes mantém-se nos limites das suas funções, pratica a justiça, e também, recolhe os prazeres que lhe são próprios, os melhores e os mais verdadeiros que lhe é possível gozar. Do álcool, e certo. Sócrates, no entanto, quando se trata de um dos dois outros elementos que domina, como resultado se tem que este elemento não encontra o prazer que lhe é próprio. Além disso, obriga os outros dois a procurarem um prazer estranho e falso. Do álcool, e assim mesmo. Sócrates, mas não é o que se afasta mais da filosofia e da razão, mais que tudo, o que provocará tais efeitos. Nota. Estesícoro, poeta lírico grego, autor das Palinódias a Helena, fim da nota. Aí se diz que ela não foi a Troia, mas sim o seu fantasma. Do álcool, sem dúvida. Sócrates, o que, então, mais se distancia da razão não é justamente o que mais se afasta da lei e da ordem? Do álcool, parece-me evidente. Sócrates, mas já vimos que os desejos amorosos e tirânicos são os que mais se afastam. Do álcool, sim, com efeito. Sócrates, com exceção dos desejos monárquicos e moderados. Do álcool, certo. Sócrates, em consequência, o mais afastado do prazer autêntico e próprio do homem será, penso, o tirano, o menos afastado, o rei. Do álcool, assim creio. Sócrates, a vida menos agradável será então a do tirano, e a mais agradável, a do rei. Do álcool, e incontestável. Sócrates, mas és capaz de dizer quanto a vida do tirano é menos agradável do que a do rei? Do álcool, saberei, se mo disseres. Sócrates, há, ao que parece, 3 prazeres, sendo um legítimo e 2 ilegítimos. Pois bem.
O tirano, evitando a razão e a lei, transpõe o limite dos prazeres ilegítimos e vive no meio de uma escolta de prazeres servis. Dizer em que medida é inferior ao outro não é nada fácil, exceto talvez da maneira seguinte. Glauco, como? Sócrates, a partir do homem oligárquico, o tirano está no terceiro grau, porque entre eles está o homem demoníaco. Glauco, sim. Sócrates, não coabita ele com uma sombra de prazer, que será a terceira a partir da do oligarca, se o que dissemos atrás é verdade. Glauco, assim é, Sócrates, mas o oligarca é de igual modo o terceiro a partir do rei, se contarmos como um só o homem real e o homem aristocrático. Glauco, o terceiro, sem dúvida. Sócrates, podemos concluir, assim, que é de 3 vezes 3 graus que o tirano está afastado do verdadeiro prazer. Glauco, parece ser assim. Sócrates, portanto, a sombra de prazer do tirano, se a considerarmos de acordo com o seu comprimento, pode ser expressa por um número da segunda potência. Glauco, sim. Sócrates, e elevando este número ao quadrado. Depois ao cubo, vê-se com clareza a distância que o separa do rei. Glauco, sim, isso é claro para um matemático. Sócrates, e se de igual forma, quisermos exprimir a distância que separa o rei do tirano, quanto à realidade do prazer, descobriremos, uma vez feita a multiplicação, que o rei é 729 vezes mais feliz do que o tirano e que este é mais infeliz em igual proporção. Glauco, que cálculo incrível fazes da diferença desses dois homens, o justo e o injusto, no que se refere ao prazer e à dor. Sócrates, e em verdade, o número é exato e aplica-se à vida deles, se tivermos em conta os dias, as noites, os meses e os anos. Glauco, levamos isso em conta. Sócrates, pois bem, se o homem bom e justo se sobrepõe tanto em prazer ao homem mau e injusto, não se lhe sobreporá infinitamente mais em decência, em beleza e em virtude? Glauco, sim, por Zeus. Sócrates, agora, tendo chegado a este ponto da discussão, retomemos o que foi dito no princípio e que nos trouxe até aqui. Dizíamos, creio, que a injustiça era vantajosa para o perfeito celerado, contanto que ele passasse por justo. Não foi o que afirmamos? Glauco, foi, com certeza. Sócrates, travemos então diálogo com o homem que falou assim, visto que estamos de acordo quanto aos efeitos de uma conduta injusta e de uma conduta justa. Glauco, como? Sócrates, formemos em pensamento uma imagem da alma, para que o autor desta afirmação conheça o seu alcance. Glauco, que imagem é essa? Sócrates, lima que se assemelha a essas criaturas antigas de que fala a fábula, Quimera, Sila, Cérbero e muitos outros, que, segundo contam, reuniam formas múltiplas num único corpo. Glauco, e o que dizem? Sócrates, modela uma espécie de animal multiforme, contendo várias cabeças, dispostas em círculo, de animais dóceis e de animais ferozes, e capaz de mudar e tirar de si mesmo tudo isso. Glauco, urna tal obra exige um escultor hábil. Mas, como o pensamento é mais fácil de modelar do que a cera ou qualquer outra matéria semelhante, fado-me. Sócrates, modela agora 2 outras formas, uma de um leão, outra de um homem, de modo que a primeira seja, de longe, a maior das 3 e que a segunda ocupe, em grandeza, o segundo lugar. Glauco, isso é mais fácil. Já está pronto. Sócrates, junta essas 3 formas numa só, de modo que, umas com as outras, componham um único todo. Glauco, estão juntas. Sócrates, por fim, daí a elas a forma externa de um único ser, a forma humana, de maneira que, aos olhos de alguém que não possa ver o interior e só veja o invólucro, o conjunto pareça um único ser, um homem. Glauco, está recoberto. Sócrates, digamos agora aquele que pretende que é vantajoso para este homem ser injusto, e que não lhe serve de nada praticar a justiça, que isso equivale a pretender que é vantajoso para ele alimentar com cuidado, por um lado, o animal multiforme, o leão e a sua comitiva, e fortificá-los, e por outro, reduzir a fome e debilitar o homem, de modo que os outros 2 possam arrastá-lo para onde quiserem. Além disso, em vez de os habituar a viverem unidos em boa harmonia, deixá-los lutarem, morderem-se e devorarem-se uns aos outros. Glauco, será isso mesmo o que o panegirista da injustiça defenderá. Sócrates, e de igual modo, afirmar que é útil ser justo não é afirmar que é preciso fazer e dizer o que dará ao homem interior a maior autoridade possível sobre o homem na sua totalidade e lhe permitirá velar pela cria de muitas cabeças à maneira do agricultor, que alimenta e domestica as espécies pacíficas e impede as selvagens de crescer, criá-lo assim com a ajuda do leio, e dividindo os seus cuidados por todos, mantê-los em boa harmonia entre eles e consigo mesmo?
Glauco, e isso mesmo que afirmará o partidário da justiça. Sócrates, de qualquer maneira, aquele que faz o elogio da justiça tem razão, e o que louva a injustiça está errado, pois, em relação ao prazer, à boa reputação ou à utilidade, o que louva a justiça fala a verdade, e o que a censura não diz nada de saudável e nem sequer sabe o que censura. Glauco, ao que me parece, não o sabe de modo nenhum. Sócrates, tentemos então desenganá-lo de maneira gentil, dado que o seu erro é involuntário, e perguntemos-lhe: caro amigo, não podemos dizer que a distinção habitual do honesto e do desonesto tira sua origem do fato de que, por um lado, o honesto é o que submete ao homem, ou, antes, talvez, o que submete ao elemento divino, o elemento bestial da nossa natureza, e por outro, o desonesto é o que escraviza o elemento pacífico ao elemento selvagem. Estará ele de acordo? Se não, que responderá? Glauco, estará de acordo, se quiser confiar em mim. Sócrates, fora, segundo esta explicação, será útil a alguém apoderar-se de ouro injustamente, se não o puder fazer sem escravizar ao mesmo tempo a melhor parte de si a mais vil? Se aceitasse ouro para entregar o filho ou a filha como escravos a senhores selvagens e maus, não tiraria daí nenhuma vantagem, mesmo que recebesse por isso somas enormes. No entanto, se escravizar o elemento mais divino de si mesmo ao elemento mais ímpio e mais impuro, sem sentir um mínimo de comiseração, não será um infeliz e não conseguirá o seu numa custa de uma morte ainda mais horrível do que aquela de que Erífila se tornou culpada, ao vender por um colar a vida do seu marido, Glauco. Sim, é claro. Respondo como teu interlocutor. Sócrates. Não achas que, se desde sempre se censurou Enfia, era a mulher do adivinho Anfiaral, que partilhou o trono de Argos com Adrasto, tendo sido avisado pelos deuses de que morreria se participasse da guerra contra Tebas, declarada pelo seu genro Polinices? Escondem-se, mas foi traído por Enfia, que se deixou subornar por um colar de ouro oferecido por Polinices. A libertinagem foi porque dá rédeas a essa criatura terrível, enorme e multiforme, mais do que seria aconselhável? Glauco. É evidente. Sócrates, e, se censura a arrogância e o caráter irritável, não é porque estes desenvolvem e fortalecem sobremaneira o elemento em forma de leão e de serpente. Glauco, assim é, Sócrates, e o que faz censurar o luxo e a languidez não é o relaxamento. O ato de pôr à vontade esse elemento que provoca a covardia? Glauco, sim, é certo. Sócrates, e também censura a lisonja e a baixeza, porque escravizam esse elemento irascível ao monstro turbulento e porque este o torna vil pelo seu apego insaciável pelas riquezas, e desde a infância, o transforma de leão em macaco. Glauco, é isso mesmo. Sócrates, na tua opinião, de onde se origina a profissão de artesão e de sacerdotal, que implica uma espécie de censura? Não é porque no artesão o elemento melhor se apresenta tão naturalmente fraco que não pode dominar esses animais ferozes, antes os lisonjeia e só pode aprender a satisfazê-los? Glauco, parece-me que sim. Sócrates, e então para que esse homem seja governado por uma autoridade semelhante à que governa o melhor que dizemos que deve ser escravo do melhor, em quem predomina o elemento divino, não porque pensemos que essa escravidão deva resultar em seu prejuízo, como supunha Trasímaco a propósito dos governados, mas porque não há nada mais vantajoso para cada indivíduo do que ser governado por um mestre divino e sábio, quer habite dentro de nós mesmos, o que seria o melhor, quer nos governe de fora. A fim de que, sujeitos ao mesmo regime, nos tornemos todos, tanto quanto possível, semelhantes uns aos outros e amigos. Glauco, muito boas falas. Sócrates, a lei mostra justamente esta mesma intenção, visto que dá o seu apoio a todos os membros da cidade. E não é esse o nosso objetivo na maneira de educar as crianças? Não as temos sob nossa guarda até estabelecermos uma constituição na sua alma, como no Estado, até o momento em que, depois de havermos cultivado através do que há de melhor em nós o que há de melhor nelas, pomos este elemento no nosso lugar, para que seja um soldado e um chefe semelhante a nós, após o que as deixamos livres? Glauco, parece-me claro que seja assim. Sócrates, em que então, Glauco, e sob que aspecto diremos que é vantajoso cometer uma ação injusta, licenciosa ou vergonhosa, contanto que, ao tornar-se pior, se possam adquirir novas riquezas ou qualquer outro poder? Glauco, sob nenhum aspecto. Sócrates, por fim, como imaginar que é vantajoso para o injusto evitar os olhares e o castigo?
O mal que não é descoberto se torna pior ainda, ao passo que, quando descoberto e castigado, o elemento bestial se acalma e suaviza, o elemento pacífico toma a frente e toda a alma, colocada em condições excelentes, se eleva a um estado cujo valor é superior ao do corpo, que adquire a força e a beleza com a saúde de toda a superioridade da alma sobre o corpo. Glauco, com toda certeza. Sócrates, portanto, o homem de bom senso não viverá com todas as suas forças voltadas para esse objetivo, honrando em primeiro lugar as ciências capazes de elevar a sua alma até esse estado e desprezando os demais? Glauco, sem dúvida. Sócrates, e no que concerne ao bom estado e à alimentação do seu corpo, este homem não se entregará ao prazer bestial e irracional e não viverá voltado para ele, não se importará também com a saúde, nem com o que o pode tornar forte, saudável e belo, se com isso não se tornar moderado, mas, ao contrário, o veremos sempre procurando regular a harmonia do corpo para manter o acordo perfeito da alma. Glauco, e o que deverá fazer, se quiser ser mesmo músico? Sócrates, mas não agirá de igual modo, observando o mesmo como perfeito na aquisição das riquezas? Não se deslumbrará pela opinião da multidão aceita da felicidade e não aumentará a massa dos seus bens até ao infinito, para ter males infinitos? Glauco, não creio. Sócrates, mas, lançando os olhos para o governo da sua alma, terá o cuidado de não abalar nada por excesso ou falta de fortuna, e seguindo esta regra, aumentará essa fortuna ou gastará segundo suas possibilidades. Glauco, é verdade. Sócrates, quanto às honras, ele buscará o mesmo objetivo, aceitará, experimentará de boa vontade aquelas que considerar adequadas a torná-lo melhor, mas evitará, tanto na vida particular como na pública, as que possam destruir nele a ordem estabelecida. Glauco, mas então, se puser a preocupar-se com isso, não poderá ocupar-se dos negócios públicos. Sócrates, não, pelo cão. Ocupar-se-á deles na sua própria cidade, mas não, talvez, na sua pátria, a não ser que um divino acaso lhe permita isso. Glauco, compreendo. Tu falas da cidade cujo plano traçamos e que se fundamenta apenas nos nossos discursos, visto que, tanto quanto sei, não existe em parte alguma da terra. Sócrates, mas talvez haja um modelo no céu para quem quiser contemplá-lo, e a partir dele, regular o governo da sua alma. Aliás, não importa que essa cidade exista ou tenha de existir um dia, é somente as suas leis, e de nenhuma outra, que o sábio fundamentará a sua conduta.